na mesma família, filhos dos mesmos pais, das mesmas mães, nos mesmos ambientes, que têm personalidades completamente diferentes. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, livre-arbítrio. O que é isso? Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like. Gente, nossa comunidade está cada dia maior. Venha você também fazer parte da nossa comunidade. Tem o homem livre-arbítrio? O que vem ser o livre-arbítrio? Vamos ao dicionário. Faculdade que o homem tem de escolher ou decidir conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência nessa escolha. Então, o livre-arbítrio é essa capacidade que o homem tem de fazer escolhas por sua própria vontade, sem interferência externa. Ele escolhe os seus caminhos. Mas nós vamos ver que nas diversas religiões há contradições com relação a isso. Então vamos analisar, sim, na ótica espírita, mas também vendo o que a Igreja Católica pensa sobre o livre-arbítrio, o que as protestantes pensam, o que as espiritualistas pensam sobre isso. Então qual a importância do livre-arbítrio? Qual a importância que existe essa faculdade humana em nossas vidas? De acordo com as religiões, dependendo do jeito que você agir com o seu livre-arbítrio, você pode ir para o inferno, para o purgatório ou para o paraíso. Ou, em algumas religiões, você pode ter apenas duas opções. Ou você vai direto para o inferno, ou você vai para o paraíso. No Espiritismo, a gente entende que isso é gradual, né? Você começa lá do mineral, vai para o vegetal, vai para o animal, para o reino hominal depois, e chega a anjos, que você caminha, faz uma trajetória de nascimento espiritual e chega a anjo no futuro. Ou seja, não existe nenhum salto, não existe um Deus fazendo magias e transformando seres perfeitos, seres imperfeitos, fazendo várias escalas e injustiças. Então, nossa visão aqui no canal Espírita é a visão eminentemente reencarnacionista. Mas vamos analisar todas elas. Por isso é muito importante o livre-arbítrio, porque nós podemos ser condenados ao inferno. Mas a nossa visão aqui ela tem que ser, sim, mais ampla, né? Porque a capacidade de discernir do bem e do mal, ele é muito relativo, muito variado. Então, por isso, vamos ao Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos, os imortais, respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E o homem, se não tivesse livre-arbítrio, seria apenas uma máquina. Mas como então explicar que Deus sabe o futuro de tudo? Deus, ele não pode ter defeitos. Ele tem que ter todas as perfeições. E a onisciência já é teologicamente pacífico que Deus tem que ter. Ele tem que ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, todo soberanamente bom e justo e todas as perfeições que existem possíveis. Você tem que falar que Deus tem. Se ele perder uma sequer dessas perfeições, ele deixa de ser exatamente Deus. Então Deus tem que ser onisciente. O que é onisciente? O que é a onisciência propriamente dita? A onisciência é a capacidade de ver o futuro, ou seja, Deus já sabe o que a sua criatura vai ser no momento em que ela cria a sua criatura. Por isso que o livre-arbítrio é tão complicado, é muito interessante o livre-arbítrio e complicado de entender, porque Deus já sabe que aquela criatura que ele criou, ela vai errar e ela vai ir para o inferno. Se alguém falar, não, Deus não pode saber, porque ele foi bom demais e não deu a capacidade para ele mesmo de saber o futuro da sua criatura. Você limitou Deus. Ele logo deixa de ser Deus, porque Deus não pode deixar de fazer absolutamente nada. Ele pode e tem que poder fazer tudo. Então ele já sabe o futuro de cada criatura. Uma criatura, então, que caminhou, trilhou o caminho do mal, Deus já sabia de antecedência, inclusive Lúcifer, que era um anjo, ele já sabia o futuro, então ele não pode saber, porque se ele souber, ele vai ser injusto, ele deixa de ser Deus também, deixa de ser soberanamente bom e justo. Então a onisciência, ela não dá certo, não encaixa dentro das leis teológicas da Igreja Católica e da Protestante e de outras que acreditam no céu ou no inferno, condenações eternas, com as perfeições, as capacidades de Deus. Você jamais pode limitar um ser que é ilimitado. Para caber nas suas concepções teológicas, isso é simplificar, isso é diminuir
um ser que é impossível se diminuir. Deus é algo ilimitado. Então, a visão espírita, e nessa pergunta também mostra que realmente existe o livre-arbítrio, senão nós seríamos máquinas. E se o livre-arbítrio existe, é exatamente como o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, o Consolador vem pacificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Sim, Deus sabe que nós iremos errar. Deus sabe que nós poderemos nascer com problemas mentais. Deus sabe que nós podemos matar, poderemos roubar, mas Ele também sabe que todos esses erros, de acordo com o Espiritismo, são aprendizados, ou provas, ou expiações, ou resgates. Se você quiser saber mais a respeito disso, vá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênesis. Temos muita informação a respeito de resgates, provas, expiações. Nós somos eternos. Você imagina o que é uma vida de 100 anos com relação à eternidade? O que seria sofrer 1000 anos, 1 milhão de anos, comparado à eternidade do Espírito? Não é nada, é um segundo, é um minuto entre o berço e a morte. Não tem importância se você demorar 1000 anos para aprender uma lição. Serão apenas segundos na eternidade. Pergunta 845 do Livro dos Espíritos. Não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática dos atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E as predisposições instintivas são coisas que acontecem diariamente. Nós conseguimos ver duas crianças criadas na mesma família, filhos dos mesmos pais, das mesmas mães, nos mesmos ambientes, que têm personalidades completamente diferentes. Outros são bondosos, calmos, outros são irritadiços, vão para as drogas, para o fumo, para a violência, fazem o mal, crescem, viram adultos problemáticos. Outros são tranquilos, calmos, não têm isso, são estudiosos, bondosos, gostam dos pais, fazem as coisas certas, aquele bom filho. E o que podemos entender sobre isso? São, então, essas personalidades. De acordo com as outras religiões, então isso seria somente biológico, seria do corpo, porque o corpo foi feito no momento em que o espírito foi feito também. Ele não tem nada a ver e não tem nenhum passado, não tem nada. Então ele ali está uma folha em branco. Então é totalmente ilógico uma coisa dessa. Como esses seres podem ser tão diferentes? Só ação do meio? O que seria isso? No Espiritismo nós temos mais esclarecimentos. A alma, então, ela está nessa progressividade, ela está caminhando para Deus. E para chegar à perfeição, ela precisa passar por vários estágios. Por isso, essa diferença muito grande entre dois filhos do mesmo pai. Essa diferença de utilização do livre-arbítrio pelas pessoas. Filhos tão diferentes. Porque nós estamos em graus diferentes de evolução e trazemos de vidas passadas muitos hábitos, muitos vícios, muitas coisas e materiais mentais que podemos utilizar para o bem ou podemos utilizar para o mal e que, no final das contas, nos levará, sim, para o paraíso ou para o inferno. E o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, traz-nos o esclarecimento que esse céu e esse inferno é apenas mental, que nós vivemos, que nós estamos. Então não é uma zona propriamente dita, uma zona física, e sim espiritual. Limitação da faculdade. O que os espíritos então nos dizem, os imortais, sobre a limitação do livre-arbítrio? Sobre essas condições que nós tanto vemos de pessoas que não têm capacidade de discernimento. Vamos ao Livro dos Espíritos. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, ou o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito deste constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria.
Então podemos perceber que através da lei da ação e da reação, nós temos então esses problemas kármicos, que são idiotia, que as necessidades especiais, pessoas que nascem completamente com um pensamento obtuso, ou loucuras, ou tantos outros impedimentos da razão, que tiram totalmente, os espíritos dizem, a responsabilidade dos atos desses seres. Inclusive a própria lei também diz que esses seres, essas pessoas que nós temos que respeitar e ajudar muito, pois nós também já passamos por essa situação, poderemos passar por exatamente precisar resgatar os nossos karmas, os nossos débitos desta vida. Graças a Deus, Ele não nos dá provas eternas, não nos dá infernos eternos, e sim infernos relativos. Mesmo porque infernos eternos seria justamente um grande erro, porque, como eu disse para vocês, Deus, ele não pode perder nenhum dos seus atributos. E um atributo muito importante de Deus é ser bom e justo, soberanamente bom e justo. O ser soberanamente bom e justo jamais condena suas criaturas eternamente, para sofrer eternamente. Nenhuma mãe faria isso para seu filho. Mesmo que esse filho seria o pior filho do mundo, que fosse ladrão, como nós vemos muitas vezes, assassino, como muitas vezes nós vemos aí no mundo do crime, as mães estão lá amparando, ajudando, querendo uma segunda chance, mesmo que seja preso, mas que seja aquela pessoa que vai ter um prazo na cadeia e ser liberto depois para poder recuperar, que ela sempre acredita na recuperação do filho. Nós acreditaríamos então que Deus é menos perfeito, menos bom, menos justo do que uma mãe? Com certeza não. Deus é infinitamente melhor do que uma mãe. Então a ideia do inferno é uma injustiça muito grande com um ser transcendental como Deus, que nos dá sim muito mais chances do que uma mãe daria. Então nós podemos ver na imagem dessas pessoas e entender como o Espiritismo trouxe para nós essa justiça divina de uma forma bela, mostrando que o inferno não existe. O inferno só existe na cabeça das pessoas que acreditam no inferno, que infelizmente são tão cruéis que o inferno serve para o seu vizinho, mas jamais por um parente, por uma mãe, nunca um filho que mesmo acreditasse em inferno diria que a sua mãe foi para o inferno, porque nenhum filho aceitaria essa ideia, ele iria junto para o inferno com a mãe. Então, nós devemos entender que essa ideia de inferno é somente criada na Igreja Católica, naqueles momentos onde ela queria ser dona da verdade e queria jogar, condenar pessoas ao fogo eterno, à danação eterna, por interesses meramente materiais e transitórios da Idade Média, no momento da sua criação. E que essas ideias para um Deus que é só amor, como nós temos, não são ideias justas. E que realmente Deus, ele é totalmente equitativo com as suas coisas. Ou seja, ele dá a seus filhos a condição de evoluir paulatinamente e também a oportunidade de poder errarem, para poder acertar em outras vidas. E que cada vida é apenas uma sala de aula, é apenas um momento evolutivo para uma evolução que será uma evolução transcendental ao infinito. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Não falei tudo sobre livre-arbítrio. Vá no Livro dos Espíritos, vá no Seu Inferno, na Gênesis, busque o Pentateuco Kardeciano, tem muita informação. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like. E não se esqueça de chamar os amigos para assinar no canal também, para que nós possamos, essa comunidade de amigos, crescer cada dia mais. Muito obrigado e até mais!